Então convido os irmãos que trouxeram suas Bíblias e façam como fizeram pela manhã. E aqueles que não estiveram pela manhã vão fazer agora à noite. Vocês vão abrir a Bíblia e vão manter ela aberta até o final. Quando terminar a exposição, aí você vai ter entendido mais uma vez uma pequena parte da Escritura de uma forma mais profunda. É isso que todos os pastores desejam, tá bom? Que as ovelhas aprendam de uma forma mais profunda e saibam aplicar no dia a dia aqueles princípios que nós vamos extraindo ali, tá bom? Então o texto que eu escolhi está no capítulo 5, porque foi o capítulo que me passaram, tá bom? Então é uma unidade literária do capítulo, e essa unidade começa do versículo 7 e vai até o versículo 11, tá bom? A primeira unidade do capítulo vai do versículo 1 ao 6. Isso significa que você tem um pensamento do autor, onde ele começa, desenvolve e conclui. Nós chamamos de unidade literária. E do versículo 7 ao 11 você tem uma outra unidade textual no capítulo 5, tá bom? Então é esse texto que nós vamos abordar. Eu vou fazer uma leitura do texto. Os irmãos devem manter a Bíblia ou as Bíblias abertas até o final, porque nós vamos fazer a exposição desse texto aí, tá bom? Ok. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Meus queridos irmãos, eu não vou fazer uma introdução mais longa, como eu fiz do Evangelho de Mateus hoje, na carta de Tiago, porque eu acredito que os meus colegas que me antecederam devem ter feito isso. Então, para que não fique redundante a minha fala no contexto do aniversário da igreja, vou fazer apenas algumas considerações breves, tá bom? E em seguida eu vou para a exposição dessa unidade textual, tá bom? Então os irmãos já sabem, acredita-se que Tiago, que escreveu essa carta, era irmão de Jesus. Ele escreveu essa carta para os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano no primeiro século. Houve uma grande perseguição no primeiro século, principalmente depois da morte de Estevão. E os judeus se espalharam pelo mundo de então, pelo mundo do Império Romano no primeiro século. E esses judeus espalhados pelo mundo, eles enfrentaram muitas adversidades, muitas provações. A carta mesmo de Tiago foi escrita para uma comunidade judaica de judeus cristãos que estavam espalhados por aquele mundo, pelo Império Romano na época. E esses cristãos judeus estavam enfrentando muitas adversidades. Alguns não tinham maturidade na fé, tinham dúvidas com relação a algumas doutrinas cristãs. Outros padeciam de enfermidades, por isso que Tiago fala na carta da oração pelos enfermos. Outros tinham dificuldades de controle da língua. Alguns desejavam ser mestres, e a principal ferramenta de quem ensina é a língua. Então, se a pessoa não tem domínio da língua, não tem como ser mestre na igreja. E o mestre traz sobre si também um juízo maior, porque pesa sobre ele uma responsabilidade maior. Então, alguns queriam ser mestres na igreja, mas não sabiam medir as consequências daquilo. Outros sofriam perseguições, outros foram mortos por causa da fé de forma injusta. Havia viuvez, orfandade, enfim, eram muitas as adversidades que os leitores dessa carta aqui estavam enfrentando. E os judeus, de um modo geral, estavam padecendo de muitas perseguições, porque estavam espalhados pelo mundo, estavam fora de Jerusalém, naquela época de perseguição. O nome técnico que nós usamos para isso é diáspora. Eles estavam na diáspora judaica. Essa não foi a primeira diáspora dos judeus. No Antigo Testamento você encontra os judeus dispersos pelo mundo. Quando, por exemplo, o Império Assírio levou para o cativeiro o Reino do Norte, as 10 tribos, ali foi uma diáspora judaica.
Depois, em torno de 200 anos depois, o Império Neobabilônico, governado já por Nabucodonosor, sitiou Jerusalém e levou os judeus para mais uma diáspora, para um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Até que o imperador Ciro, já lá na frente, fez uma coalizão com o Império Medo-Persa, subjugou Babilônia e libertou os judeus e disse: olha, agora vocês podem voltar para Jerusalém. Você encontra isso no Antigo Testamento. E ali já foi o Reino do Sul, porque as 12 tribos de Israel foram divididas em dois reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte é Samaria e o Reino do Sul, a capital é Jerusalém. Então, primeiro o Reino do Norte foi para o cativeiro, diáspora. Eles sofreram muito. E depois o Reino do Sul, praticamente formado por duas tribos, Judá e Benjamim, foram para o cativeiro na Babilônia. Também foi uma diáspora. Quando eles voltaram, eles ficaram felizes demais, porque estavam voltando para Jerusalém, para a Terra Santa. E o Salmo 126 mostra isso. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ali era a volta do povo já para Jerusalém. Então imagina, quando o judeu estava fora da Terra Santa, ele sofria muito. E esses judeus cristãos aqui estavam na diáspora no primeiro século. Estavam espalhados pelo Império Romano, pelo mundo, padecendo de muitas perseguições. E Tiago então escreve essa carta para fornecer diretrizes, orientações para aqueles homens que estavam sofrendo, para que eles pudessem saber se portar no meio daquelas adversidades. Tá bom? Isso aqui é muito pouco, é só uma pequena explicação da carta, tá bom? Eu vou continuar porque com certeza os meus colegas devem ter falado sobre isso antes de mim. Então não vamos perder muito tempo com isso aqui. É só para você entender o pano de fundo histórico que a carta foi escrita, tá bom? Agora, o contexto imediato dessa unidade literária é exatamente os versículos de 1 a 6 que antecedem esse texto que nós lemos. Se os irmãos perceberem, nos versículos de 1 a 6 do capítulo 5, Tiago anuncia o julgamento de Deus que virá sobre os ricos, que estavam oprimindo os pobres. É o que está no texto anterior, mostrando assim, Tiago, o quanto será terrível aquele dia de julgamento para aqueles homens maus e opressores, porque eles eram ricos, estavam oprimindo pessoas pobres, e entre aqueles pobres que eles estavam oprimindo, estavam muitos judeus cristãos. Então aqueles judeus às vezes não recebiam o salário, aqueles judeus às vezes eram mortos, estavam sofrendo uma injustiça. E nós sabemos que uma pessoa injustiçada profundamente, ela pode cair numa depressão profunda, porque uma das coisas que mais enlouquece o ser humano chama-se injustiça. E eles estavam passando por muitas injustiças. E aí Tiago aqui do versículo 7 ao 11, ele se dirige especificamente aos judeus cristãos que estavam trabalhando para aqueles homens maus mencionados no texto anterior, no capítulo 5, do versículo de 1 a 6. E o conselho do autor da carta, é que esses leitores, esses judeus cristãos, aprendessem a ser pacientes no meio daquelas injustiças e daquelas tribulações que eles estavam passando, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Porque será exatamente quando Cristo voltar a esse mundo que será feita a justiça completa, que os ímpios serão punidos e que nós vamos entrar no estado eterno de perfeição ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. E será nesse tempo que o pobre e que o oprimido será liberto definitivamente de toda a opressão. Então o contexto é esse. Ele está escrevendo para trabalhadores, judeus cristãos, pobres, que estavam sendo oprimidos por homens ricos e maus. E quando você está sendo oprimido e perseguido, às vezes você tem a tendência de agir de forma errada, de forma equivocada, porque aquilo irrita a mesma pessoa, provoca ira na gente. Saber que você está sendo injustiçado por alguém, aquilo provoca ira no coração. Então, como é que um cristão deve agir diante de uma tribulação, principalmente quando essa tribulação, uma injustiça importa sobre ele, de maneira que a atitude dele glorifique o nome de Deus? É isso que o Tiago vai tratar aqui. Ele vai dar diretrizes para aqueles cristãos que estavam sofrendo perseguições e injustiças. E aí, antes de começar a exposição, nós aprendemos aqui uma outra verdade importante que deve nos guiar na exposição dessa unidade literária. É que as lutas e adversidades sempre fizeram parte da história do povo de Deus. Quem lê o Antigo e o Novo Testamento percebe que entre o povo de Deus sempre houve lutas e adversidades, como sempre houve também grandes conquistas e vitórias concedidas por Deus. Mas, por outro lado, achar que o cristianismo é um caminho só de rosas é desconhecer a Escritura. Porque o cristianismo é uma história de lutas, é uma história de sofrimento, é uma história de morte.
é uma história de perseguição dos ímpios, de Satanás e dos demônios, à igreja, ao povo de Deus. Saindo do primeiro século, nós temos praticamente 2000 anos de história cristã. Se você olhar a história, você vai ver o quanto a igreja tem sido perseguida em 2000 anos de história da igreja, de história da teologia cristã. E aí, nós temos que entender que isso faz parte da história do povo de Deus. O sofrimento é uma agenda importante na história do povo de Deus. E o sofrimento é útil. E Deus permite porque Ele tem propósitos com isso. O que nós precisamos fazer é saber nos portar diante das lutas e adversidades da vida, para que as nossas atitudes glorifiquem o nome de Deus enquanto cristãos que somos. Então esse é o contexto. Ele vai fazer essa abordagem aqui, fornecer algumas dicas, algumas diretrizes, para que aqueles judeus cristãos se portassem de forma sábia, paciente, até que Cristo voltasse, de forma que o nome do Senhor fosse glorificado em suas vidas. A carta, nós trabalhamos a carta sempre considerando a estrutura do texto. É a divisão que ele apresenta. Como que o autor organizou o pensamento dele. Isso é importante para você entender o texto. O assunto é o mesmo, mas ele organiza de uma maneira. Veja bem, isso aqui é uma carta. Deixa eu explicar para que a gente possa entrar e você entender melhor. Se o seu filho estudar em São Paulo e você escrever uma carta para ele, você vai escrever abordando alguns assuntos. Não é verdade? Mas mesmo quando você aborda um assunto, você divide aquele assunto em partes. Você estrutura aquilo ali. Digamos que o seu filho faça faculdade em São Paulo. E você escreve um parágrafo para falar só sobre o curso dele. O assunto é um só. É o curso dele na faculdade. Aí você começa a dizer, como é que está aí na faculdade? Está tudo bem? Você está tirando boas notas? Qual é a relação que você tem com seus amigos? Você está comprando todos os livros? Veja que tudo que eu falei trata do mesmo assunto. O filho, como ele vai na faculdade. Mas quando ele pergunta, você está tirando boas notas? Você liga com, você está estudando? Parabéns. Ah, que legal, você não ficou em nenhuma recuperação. Isso aqui é um assunto. Está ligado à faculdade. Aí você diz, você tem pago as mensalidades corretamente? Tem a ver com a faculdade. A gente já está tratando de um assunto um pouco diferente. Não é mais de nota. É saber se ele está em débito com a faculdade ou não. Isso é a estrutura do texto. Você saber diferenciar uma coisa da outra, para não embaralhar tudo. E entender o que o autor está dizendo, o que a carta do pai está falando. As cartas da Bíblia são do mesmo jeito. Eles escrevem uma unidade textual, que é esse aqui que eu li. Eles falam de um assunto, mas organizam o assunto em partes. Está tudo ligado à mesma ideia central, mas tem partes. Às vezes só tem uma parte, às vezes vem duas, às vezes vem três, às vezes vem 5 partes. Então a gente precisa entender essa divisão para compreender o texto. Então veja bem, essa unidade literária que nós lemos, ela tem 2 partes. Quando você lê o texto, você vê que fica claro aquilo ali. Agora é preciso trabalho para entender isso. A primeira parte vai do versículo 7 ao 9 e a segunda do 10 ao 11. Eu estou explicando isso, embora pareça muito técnico isso aqui, mas me perdoe, é para vocês entenderem o que eu vou falar depois. Tá bom? Então tem 2 partes. Memorize aí. Do 7 ao 9 ele vai tratar do mesmo assunto. E do 10 ao 11 ele continua no mesmo contexto, mas falando de algo ligeiramente diferente. Mas conectado à mesma ideia da unidade inteira. Tá bom? Então, do 7 ao 9, o que Tiago vai falar é exatamente do valor da paciência. Para que o cristão entenda que é importante ter paciência no meio das injustiças, no meio dos sofrimentos, e que essa paciência deve ser até que Cristo volte. É isso que ele vai falar, do 7 até o 9. Ele vai falar o tempo todo a mesma coisa. Ele vai mudando aqui as palavras, ilustra aqui, ilustra ali, mas ele está falando a mesma coisa o tempo todo. Por que isso aqui é importante? Para você seguir a linha do raciocínio do autor e não colocar na boca de Tiago aquilo que ele nunca pretendeu falar. Falar apenas aquilo que ele queria. Tá bom? Então, do 7 ao 9, ele vai mostrar o valor da paciência até que Cristo volte. Do 10 ao 11, ele continua no mesmo raciocínio, mas ele muda um pouco o argumento. Porque do 10 ao 11, ele vai apresentar os profetas do Antigo Testamento e vai falar também de Jó como modelos de sofrimento e paciência para nós. Estão vendo? O assunto é o mesmo. Mas só que agora ele vai falar dos profetas e de Jó e apresentar eles como paradigma para a igreja, como modelo
para que a gente olhe, se inspire neles e diga: se eles conseguiram, eu também posso conseguir com a graça de Deus. Tá bom? Então, quando você junta as duas coisas, o que você tem aqui? Um pensamento central, uma ideia principal do texto. Então, o que Tiago vai falar aqui é que nós devemos desenvolver a paciência seguindo o exemplo dos profetas e de Jó. Mas esse tema é o tema do texto bíblico. Isso foi escrito no primeiro século. Nós já estamos muito além disso, já passou 2000 anos. Então a gente modifica pouca coisa e mantém a essência. Fica assim: nós devemos desenvolver a paciência, a perseverança, seguindo o exemplo dos grandes homens de Deus. Porque nós já estamos na atualidade, você tem que fazer uma aplicação do texto. Esse grande homem pode ser um homem aqui da igreja, pode ser uma figura batista, por exemplo, pode ser alguém da história da igreja. Tá bom? Então, essa é a ideia central que nós vamos desenvolver, né? Precisamos desenvolver a paciência seguindo o exemplo dos grandes homens de Deus, tá bom? Agora nós vamos para a exposição desses versículos, começando com os versos 7, 8 e 9 e concluindo com 10 e 11. Tá bom? Olha que eu vou perguntar, vou fazer a prova no final aqui, para ver se vocês estão ligados, tá? Vamos lá. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago, ele inicia a sua fala de encorajamento nesse texto aos crentes, aos judeus cristãos que receberam essa carta, dizendo o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Lembrem que esses cristãos judeus estavam sofrendo, passando perseguições, sofrimento debaixo de atitudes injustas de homens ricos e maus, que é o que ele menciona na unidade anterior. Lembrem disso, para ir entendendo isso aqui. Tiago, ele começa apresentando uma lição muito importante para os seus leitores e consequentemente para nós hoje. É que quando nós somos perseguidos, injustiçados, isso vale para todos, para ovelha, para pastor, vale para todos. Essa palavra é para todos os crentes. Quando nós somos perseguidos, injustiçados, nós temos uma tendência natural de procurarmos resolver a situação à nossa maneira, procurarmos agir pelo braço, por assim dizer. Às vezes até reagimos com espírito de vingança. Eu costumo dizer que espírito de vingança é coisa do Cavaleiro Fantasma, não é de crente. Mas às vezes nós queremos reagir com espírito de vingança quando nós somos perseguidos e injustiçados por alguém, seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer lugar. Todavia, o conselho de Tiago, logo aqui na parte A do verso 7, é que os seus ouvintes, judeus cristãos, suportassem aquelas aflições, aquelas perseguições e até injustiças, até que Cristo voltasse. É uma palavra que parece dura e praticamente impossível de se aplicar, mas é isso que ele coloca. E isso sem retaliação, sem espírito de vingança. E qual é a razão para isso? A razão para isso é porque será na volta de Cristo que todas as injustiças serão resolvidas. Resolvidas. Por isso que ele diz: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Irmãos, é claro que aquelas demandas e aquelas questões que aparecem diante de nós hoje, quando nós somos injustiçados e que nós temos como recorrer, usando a justiça, por exemplo, para resolver questões, é claro que nós podemos fazer. Se alguém quer me injustiçar, por exemplo, tomando um imóvel que é meu, eu tenho que recorrer aos meios legais para que isso não aconteça. Isso é normal, o crente pode fazer. Não é contra isso que o Tiago está falando. Até porque na época que essa carta foi escrita, não havia todos os meios legais que nós temos hoje. Mas nós podemos recorrer àquilo que está ao nosso alcance, sempre procurando fazer com muito amor, sem espírito de vingança, claro.
Mas existem questões que estão fora da nossa alçada, que nós não temos como resolver. São injustiças que estão diante de nós, que estão no mundo e que estão fora da nossa alçada, como estava para os leitores desse tempo. Essas questões aqui estavam fora da alçada deles. Por isso que Tiago diz, vocês vão ter que ser pacientes até Jesus voltar. Até porque a igreja primitiva tinha uma esperança muito grande que Cristo voltaria logo. Alguns dizem que eles acreditavam que Cristo voltaria no primeiro século ainda. Então aquilo que eu posso resolver, eu resolvo. Mas tem coisas que fogem à nossa alçada. E aí nessa exposição, eu quero deixar claro para quem esteve aqui de manhã, que eu fiz a aplicação no final, essa aqui eu vou responder já fazendo a aplicação. De uma outra maneira. Tá bom? Então quando eu terminar, terminei mesmo. Tá bom? Então ouçam bem. Então é até a vinda do Senhor. Por quê? Porque tem questões que estão fora do nosso poder. Eu vou dar uma ilustração real de alguém que eu conheço aqui em São Luís. Vocês vão ficar admirados disso aqui que eu vou falar. Mas já é uma aplicação disso aqui, para vocês entenderem. Eu conheço uma pessoa aqui em São Luís que fez um concurso do Ministério Público Federal. Essa pessoa já se aconselhou comigo. Ministério Público Federal, e passou. Salário, maravilha. Quando ela chegou, começou a trabalhar na promotoria, que deveria ser a guardiã do povo, sabe o que ela encontrou lá? Muitas injustiças. E ela teve contato com aquilo. Muitas coisas erradas que ninguém corrigiu. Então, o que ela percebeu? Ou ela aceitava aquilo ali de certa maneira, ou ela se revoltava de vez com aquilo. Mas qual foi o caminho que ela seguiu? Sabe qual foi o caminho que ela seguiu? Ela abriu mão do serviço dela. Jogou. A família ficou toda admirada com aquilo. Ela não quis, ela deixou. Agora você imaginou, no tempo de crise que a gente vive, a pessoa passa em concurso federal, ganhando muito bem, tem a vida estabilizada por ela, do tempo que existia aqui na Terra. A pessoa simplesmente, porque viu injustiças, viu que não tinha como resolver, ela abandonou e resolveu montar um negócio próprio, que é algo totalmente inseguro. A pessoa tomou, porque o senso de justiça dessa pessoa é muito forte. Meus queridos, o que uma pessoa deveria fazer num caso desse? Que lutou, que batalhou, orar pelo ambiente, fazer aquilo que está ao alcance. E o que não está, espera que na volta de Cristo tudo que é injustiça será resolvido. Porque o mundo que nós vivemos, ele não é perfeito, ele é cheio de injustiças, de imperfeições, de coisas terríveis. Então pessoas que têm um senso de justiça muito forte e querem viver no mundo perfeito, são as que mais sofrem no mundo que a gente vive, porque ele é todo bagunçado. É todo bagunçado. É igual gente que tem mania de limpeza, que gosta da casa toda organizadazinha. Quando sai nas ruas de São Luís, fica doido. Lixo na rua, bagunça não sei aonde. A cidade cheia de buraco, o cara mesmo não pode, eu quero ir embora daqui. Porque ele quer um mundo perfeito, isso não existe. Vocês estão entendendo, irmão? Isso aqui é coisa séria. O Tiago está falando de coisa dos nossos dias. Aquilo estava fora da alçada daqueles homens. E ele disse, agora vocês vão ter que ser pacientes. Isso é injustiça. Mas sejam pacientes até que Cristo volte. No meio das injustiças, não é que nós vamos concordar com elas. Fazemos aquilo que está ao nosso alcance para resolver. E aquilo que não está, a gente deve procurar agir de forma justa e ter paciência, entendendo que quando Cristo voltar, tudo será nivelado. Isso é importante. Então ele está falando aqui, eu falei nessa primeira parte da estrutura, que nós devemos desenvolver o quê? A paciência até que Cristo volte. É disso que ele está falando, tá bom? Então vamos continuar. Na continuação do versículo, Tiago usa a figura do lavrador para ilustrar a necessidade de se ter paciência. Olha o que ele diz aí no texto. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele usa uma ilustração para que os seus ouvintes entendam o valor de se ter paciência e como que a gente faz isso na prática. Isso serve para nós hoje. Tá bom? Então quais são as lições que a gente aprende aqui? Pelo próprio texto. Primeiro, nós aprendemos que o lavrador, ele não planta e colhe no mesmo dia. Quem foi que já viu isso? Isso não existe. O lavrador, ele não planta e colhe no mesmo dia. Você plantar e colher, isso requer o quê? Tempo. Tempo. O
O que ele está mostrando é que nós devemos ser pacientes, plantar a justiça, e a colheita da prática do bem será quando Cristo voltar. A colheita definitiva. Aqui a gente tem algumas colheitas boas do que a gente planta, mas a definitiva será quando Cristo voltar, porque o mundo é imperfeito. Ele usa a figura do lavrador para mostrar isso, que o lavrador planta, mas existe um tempo para ele colher. E o lavrador espera, porque ele sabe que a colheita será boa. Vai ser a recompensa dele. Do mesmo jeito, nós devemos ter paciência no meio das tribulações, das injustiças, das adversidades, entendendo que quando Cristo voltar, a colheita será maravilhosa, porque Cristo trará tudo às claras, vai nivelar tudo, vai acabar com as injustiças, e nós habitaremos em um reino onde habita a perfeita justiça, o reino de Cristo Jesus. É isso aqui que ele está colocando. E aí, o texto também ilustra que é preciso esperar as primeiras chuvas. Ele diz aí, as primeiras chuvas, que são aquelas necessárias para que as sementes se desenvolvam. Depois ele diz que é preciso aguardar também as últimas chuvas, que são aquelas necessárias para que as sementes amadureçam. Tudo isso aqui é para mostrar a necessidade de se esperar o tempo de Deus, de ter paciência na tribulação até que Cristo volte. É uma ilustração que ele está usando, e os seus leitores entenderam muito bem essa ilustração, porque eles tinham contato com isso dia a dia. Tá bom? Vamos para o verso 8, na mesma linha de raciocínio. Ele está falando aqui de se cultivar a paciência até que Cristo volte no meio das adversidades e injustiças da vida. É disso que ele está falando. Tá bom? Então vamos para o versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha só, Tiago continua aqui a sua argumentação do versículo anterior. Ele prossegue argumentando, tá bom? E o escritor da carta, novamente, ele vai incentivar agora os seus leitores a paciência, ou seja, ele vai continuar reforçando esse incentivo à paciência. Ele diz, sede vós também pacientes. E a ideia de paciência que ele usa aqui, essa palavrinha grega, aqui significa exatamente resistência. Ser paciente aqui é ser resistente, é não desistir, é perseverar, é permanecer fazendo bem e esperando em Cristo, mesmo na pior crise. É isso que ele está falando aqui. Então, uma verdade que nós aprendemos aqui, eu quero destacar com os irmãos, é que no meio desse sofrimento que aqueles judeus cristãos estavam passando, nós devemos notar que Tiago ele não recomenda, nesse caso, que os seus ouvintes busquem um dom espetacular do Espírito Santo. É interessante isso aqui. Ele não recomenda aqui que eles busquem um dom espetacular do Espírito Santo, mas ele recomenda um aspecto do fruto do Espírito, que é a paciência, que você encontra lá em Gálatas 5:22. Por que isso aqui é importante? É porque nós valorizamos muito mais os dons espetaculares do Espírito do que o fruto do Espírito. Porque nós achamos que quem tem dons espetaculares aparece mais na igreja. Isso aqui é uma triste realidade que a igreja evangélica brasileira vive. As pessoas buscam muitos dons espetaculares. As pessoas querem falar em línguas. As pessoas querem operar maravilhas. Querem fazer coisas extraordinárias por um dom de Deus. Isso é bom. Mas às vezes nós ofuscamos e colocamos de lado o fruto do Espírito. Que eu creio, para Deus, é mais importante do que os próprios dons. Porque no fruto do Espírito, o que aparece é uma vida transformada para a sociedade. É uma pessoa que tem paz, que tem alegria, que tem domínio próprio, que contra essas coisas não há lei. Então Tiago ele não recomenda aqui um dom espetacular. Vocês já notaram? O Tiago ele não está recomendando aqui um dom que te transforma num super-herói, num vingador, para você combater a injustiça. Isso é coisa de Hollywood. Ele diz o seguinte, ele apresenta um aspecto do fruto do Espírito. Ele diz, tenham paciência.
Sabe por quê? Porque um homem que controla o seu espírito é maior para Deus do que aquele que toma uma cidade. Salomão vai falar sobre isso. Um homem que controla o seu corpo, suas palavras, suas emoções, é mais poderoso do que aquele que toma uma cidade. Por isso ele recomenda a paciência. Além da paciência, ele mostra que será preciso fortalecer o coração. Está aí na sua Bíblia. Ou seja, o que é fortalecer o coração aqui? É manter o firme em Cristo Jesus. Enquanto a gente sofre injustiças e perseguições, uma dica que ele dá, depois da paciência, é que a gente fortaleça o coração. E fortalecer o coração é nos manter firmes em Cristo Jesus. E a pergunta agora é: como que a gente se mantém firme em Cristo Jesus? É pelos meios de graça que Deus nos concedeu. E quais são os meios de graça? Ouvir a palavra é o que nós estamos fazendo hoje, é um meio de graça. Oração é um meio de graça. O culto também. Então, meus irmãos, no meio das lutas e das adversidades, nós devemos orar, ler a Bíblia, participar dos cultos, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com Deus, fazer a obra do Senhor da melhor maneira, porque agindo assim que nós teremos os nossos corações fortalecidos. Muito bem. Então, vamos continuar. Isso aqui no versículo 8, fortalecer o coração. E na sequência ele vai mostrar a razão para o fortalecimento do coração, né? Ele diz aí: por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. É isso que ele coloca. Deixa eu dizer uma verdade para os irmãos. Geralmente, quando nós pensamos na vida de Cristo, nós pensamos de forma somente escatológica, no futuro. Lá na frente, Cristo vai voltar e vai ser maravilhoso. E nós, às vezes, não conectamos a vida de Cristo com o presente. E isso é um erro. Porque no Novo Testamento, geralmente, quando se fala na volta de Cristo, não se aborda só a questão escatológica do futuro, mas a questão ética do presente. Quando se fala na volta de Cristo, geralmente no Novo Testamento, essa palavra vem acompanhada de uma exortação para uma vida de santidade. E a santidade é aqui e agora. Então, quando se fala a volta de Cristo está próxima, implícito com isso já vem a ideia de que é responsabilidade nossa procurarmos viver em santidade e amor no mundo até que Cristo venha. Então não pense na volta de Cristo como algo só escatológico, futuro, mas como algo ético e que tem a ver com o presente. Quando você falar Jesus vai voltar, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: como está a minha vida de santidade diante de Deus? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, porque está conectado uma coisa com a outra. E por que a volta de Cristo está próxima? Além dos cristãos do primeiro século ter uma visão muito otimista da volta iminente de Cristo, ela está próxima mesmo. Por quê? Porque é o último evento que falta acontecer para a consumação de todas as coisas. Isso quer dizer, ela está próxima. Se você ler o Antigo Testamento, ele tem promessas. E elas vão se cumprindo. Algumas se cumpriram no Antigo Testamento, outras se cumpriram na primeira vinda de Cristo. E o que está faltando agora? A segunda vinda dele. Então, na agenda de Deus, só está faltando um acontecimento para a consumação de todas as coisas, o que é a volta de Jesus. Então, nesse sentido cronológico, ela está próxima mesmo, porque só falta um acontecimento, que é a segunda vinda. Tá? Então, nós devemos procurar uma vida de santidade em meio às lutas, o que não é fácil, né? Porque a vida do Senhor está próxima. O último versículo dessa primeira parte é o 9, onde ele exorta que nós devemos ter paciência em meio ao sofrimento até que Cristo volte. E até que Cristo volte, já falei, é porque
porque tem muitas injustiças aqui que só serão resolvidas quando ele voltar. E aí nós temos que ter paciência. Então 9 diz assim, aqui é o seguinte, o Tiago ele vai prosseguir no argumento dizendo assim, no versículo 9, olha aí a primeira parte: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Fiquem atentos, porque ele vai progredindo no argumento dele. Me acompanhe aí. Ele diz, ó, não vos queixeis uns dos outros. Aparentemente parece que ele vai tratar de outro assunto aqui, mas ainda é o mesmo. Ele está seguindo o raciocínio do versículo 7 e 8. Então ele diz, não vos queixeis uns dos outros. Em outras palavras, não reclamem uns dos outros. Tá certo? Então veja só, como já foi dito aqui, os leitores dessa carta, eles estavam sofrendo perseguições. E aí, não é raro pessoas oprimidas, pessoas perseguidas, pessoas que têm os seus salários atrasados ou que nem recebem pelo que trabalharam. Não é raro essas pessoas se voltarem umas contra as outras. Isso acontece com naturalidade. Isso pode acontecer entre cristãos e até entre familiares. Irmãos, escutem isso aqui. Não vos queixeis uns dos outros. Quando um ser humano, um cristão ou não, está debaixo de provação, debaixo de pressão, injustiça, sofrimento, perseguição, nós temos uma tendência, uma facilidade muito grande de nos queixarmos uns dos outros, de nos levantarmos uns contra os outros. Isso pode acontecer na família, no trabalho ou na igreja. Por causa desse perigo, Tiago está dizendo, não vos queixeis uns dos outros, porque a situação era propícia para que isso acontecesse. Permita-me esclarecer melhor isso aqui como aplicação. Muitas vezes, porque nós estamos debaixo de um sofrimento, de uma injustiça, e nós não conseguimos resolver aquilo com quem deveríamos resolver, o que nós fazemos? Nós despejamos toda a nossa ira em pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Tiago está apontando para isso. Não reclamem uns dos outros, porque a situação de vocês eu sei que ela é difícil. Às vezes a pessoa está sendo injustiçada no trabalho dela, mas ela solta os cachorros na igreja. Não se queixe do outro. Às vezes a pessoa está sendo injustiçada lá no local onde mora pela vizinhança. E às vezes aquela pessoa desabafa e solta os cachorros onde? Na família. É por isso que muitas pessoas dizem, olha, não despeja teus problemas em mim, porque eu tenho nada a ver com isso. Meus queridos, nós temos que ter firmeza. Se nós estivermos sofrendo perseguição, injustiças, devemos tomar cuidado para não despejarmos essa ira, essa revolta nossa, toda essa ansiedade em pessoas que não têm nada a ver. Não deveríamos fazer isso nem nos nossos opressores, quanto mais em pessoas que não têm nada a ver. Por isso que ele diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, porque ele sabia que a situação era propícia para isso. E aí, ele continua. Mas antes de prosseguir, me lembrando aqui da paciência, me veio à mente que um aspecto da paciência é exatamente isso, suportar uns aos outros. E eu destaquei Efésios 4:2, esse versículo, para corroborar com a minha fala. Olha só o que Paulo diz aqui, Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mesmo na dor, nós devemos viver para suportar uns aos outros em amor. O motivo dessa advertência de Tiago aqui é apresentado logo em seguida no versículo. Acompanhe aí na sua Bíblia, ele diz, para não serdes julgados. Está aí no texto. O que ele está dizendo é que pessoas que murmuram, que reclamam, que se queixam umas das outras o tempo todo, são pessoas que estão sujeitas ao julgamento de Deus. Então, para não serdes
julgados. Jesus disse em Mateus 7,1: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. E em seguida, ainda no mesmo texto, no mesmo versículo, Tiago repete o que havia dito no final do versículo 8. Ele diz: eis que o juiz está às portas. O que quer dizer eis que o juiz está às portas? Ele está dizendo a mesma coisa que ele falou no 8 em outras palavras. Ele está dizendo: Cristo está voltando. O juiz de toda a terra é Jesus. Esse é o juiz está à porta. Meus queridos irmãos, nós temos que entender uma coisa. A volta de Cristo, ele nos exorta aqui a aguardar com paciência, é uma volta onde os ímpios serão julgados e toda injustiça será o quê? Banida. Ele deixa isso claro. Isso deve ser um conforto para nós, e a gente deve se alegrar com isso. Mas tem o outro lado da moeda. Ele coloca na mesma parte do texto que quando Cristo voltar, o cristão também passará por julgamento. Passará por julgamento. Qual é o julgamento? Olha só, o juiz que vem, ele não é só o juiz do ímpio, ele é juiz do crente também. Escute só, Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque importa que todos nós, até Paulo está incluído aqui, nós, ele está incluído, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando Cristo voltar, todos os cristãos passarão pelo juízo dele, e nós vamos prestar contas pelo que nós fizemos aqui por meio do corpo, seja coisas boas ou coisas más. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, e vou dizer qual é a diferença, porque o julgamento é um só. Mas deixa eu explicar a diferença para vocês. O ímpio, no julgamento, será condenado. O cristão será julgado não para efeito de salvação ou não, porque o cristão salvo em Cristo Jesus, ele também está salvo do julgamento final, no sentido de salvação e condenação. Então o julgamento do cristão não é para efeito de salvação ou não, porque o cristão já está salvo, e estará salvo no julgamento também. O nosso julgamento é para efeito de galardão. A igreja precisa entender isso. Nem sempre se fala isso nos cultos, mas isso aqui é uma verdade bíblica. É para efeito de galardão. Você pode ganhar ou você pode perder o seu galardão. Você pode morar no céu, o João vai para o céu da mesma forma que o Pedro vai, mas o João pode ir com o galardão dele. E o Pedro pode ser salvo como que pelo fogo, como Paulo fala. Perde todo o seu galardão. Pastor, e o que é isso? Eu não sei. Eu só sei que eu quero ter galardão. Aí tem gente diz assim: não, pastor, o importante é estar no céu. Não sei não. Você acha que dirigir um Fusca é a mesma coisa que dirigir um Corolla? Bom, é uma ilustração muito pobre, né? É claro que no céu vai ter coisas muito melhores do que isso, né? Eu recebi uma mensagem agora falando disso, de ideologia de gênero, né? Aí na ideologia de gênero aí diz que deu uma confusão danada, porque tem um Fiat Uno andando na rua e dizendo que é um Corolla. Aí estava lá o comentário: eu sou um Corolla. Eu disse: não, Fiat Uno não, eu sou um Corolla. Aí está lá, ideologia de gênero. O cara quer ser um Corolla, né? O Fiat Uno quer ser um Corolla, então deixa ele ser feliz, tá bom? Mas assim, eu quero só ilustrar para vocês que existe perda e ganho. Paulo fala sobre isso. Existe perda e ganho para o crente, não de salvação, mas de galardão. Então nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, todos. E você pode estar salvo, porque se você estiver em Cristo, você está salvo dele. Ninguém vai lhe roubar isso não. Você não vai perder isso não. Agora, você poderá sofrer dano no que diz respeito a galardão. Você pode ter perda ou ganho. Por isso que ele diz: olha, não se queixem uns dos outros.
cuidado, o juiz está próximo, ele vai voltar. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Isso aqui é um incentivo para nós vivermos com paciência, aguardando o retorno de Cristo, entendendo que Ele vai executar juízo, mas entendendo que nós passaremos também diante do tribunal de Cristo. Tudo isso é um incentivo para andarmos em santidade e amor, mas no caso aqui, principalmente com paciência, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos continuar na argumentação dele sobre esse mesmo assunto no verso 10. Agora o 10 e o 11, ele vai mudar ligeiramente de assunto. O argumento é o mesmo, mas ele vai tratar agora de apresentar dois exemplos de sofrimento e paciência para os seus leitores. Ele vai falar dos profetas e vai falar de Jó. Tá bom? Na primeira parte ele falou de quê? Da necessidade de se cultivar a paciência perseverante em meio ao sofrimento até que Cristo volte. É o que nós falamos até agora. Até que Cristo volte. E a volta de Cristo deve ser um incentivo para isso. Tanto porque Cristo vai executar juízo sobre os ímpios e toda injustiça vai acabar, como porque nós também passaremos pelo julgamento. E essa é a exortação dele. E por isso a gente tem que ser paciente, viver em santidade, mesmo no meio da perseguição. Viver de modo que o nome de Cristo seja glorificado em nós. Agora ele vai dar dois exemplos do Antigo Testamento. Ele vai falar dos profetas que sofreram, mas foram perseverantes, e vai falar de Jó também. Entenderam? É a argumentação dele agora na segunda parte da estrutura dessa unidade. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ele começa só com os profetas. Tá aqui no 10. Muito bem. Ok. Primeiro, nós devemos lembrar, baseado no texto, nós devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele usou os profetas como exemplo para incentivar os seus discípulos a enfrentar as perseguições com coragem. Isso aqui é importante porque certamente Tiago, que era irmão de Jesus, foi influenciado por ele. E aí eu quero citar o texto que está em Mateus 5, 11 e 12, para que os irmãos lembrem das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então Tiago está na mesma linha de Jesus, certamente influenciado pelo irmão. Nesse versículo 10 eu destaquei duas lições importantes que está no versículo para nós. Então a primeira lição, baseada no próprio versículo, é que o sofrimento antecede a paciência. Eu até dei uma pincelada sobre isso na manhã de hoje, mas o foco está aqui agora. Então o sofrimento antecede a paciência. Por quê? Porque se você observar, o texto vai nessa ordem. O que ele diz? Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Eu estou fazendo isso aqui baseado na própria carta de Tiago, porque na carta de Tiago fica claro que o sofrimento vem antes da paciência. O próprio Tiago que existe na sua carta. E essa ordem aqui ela é importante, tá bom? Mas primeiro eu quero relembrar os irmãos do capítulo 1 de Tiago, os versos 2 e 3, onde Tiago mostra a mesma coisa, que o sofrimento vem primeiro, depois como fruto vem a paciência, a perseverança. Isso aqui é importante, uma coisa está ligada na outra, tá bom? Olha o que diz lá, verso 2 do capítulo 1 dessa carta. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então ele diz que nós temos que ter alegria por passar por provações. Provações aqui é o quê? O sofrimento do cristão. Mesmo que Deus esteja te provando, mas é com dor. Você sofre na provação, não é brincadeira não. Aí no 3 ele diz, a provação da vossa fé confirmada produz perseverança. E a palavra perseverança no grego, ela pode ser traduzida como paciência. E a palavra paciência no grego pode ser traduzida como perseverança. Então se você traduzir com essa palavra, você vai ter que a provação vai produzir uma paciência que persevera. Seria essa uma maneira de traduzir isso aqui. Ou uma perseverança paciente, que aguarda no Senhor. A tradução permite isso. Tá certo? Então, por que isso aqui é importante? Pelo aquilo que eu falei de manhã. Porque para que nós possamos aprendermos a sermos pacientes e perseverantes em um mundo de sofrimento e de injustiças,
nós vamos ter que passar por sofrimentos, por provações, porque é na escola da vida que nós aprendemos a perseverar. Irmãos, isso aqui é importante, porque a gente precisa entender que o estudo da palavra é útil. Ouvir boas mensagens é excelente. A igreja precisa ouvir boas mensagens para se fortalecer no Senhor. Mas escutem só: perseverança e paciência você vai adquirir passando por provação. Não é algo que você adquire só ouvindo um bom texto, só lendo a Escritura. Eu li a Bíblia toda. Então, porque eu li muito, eu desenvolvi perseverança e paciência. Não, você desenvolve a perseverança paciente, passando pelas lutas da vida. É por isso que Tiago diz lá no início que o cristão deve ter toda a alegria quando ele estiver passando por provação. Não porque a provação seja boa, mas pelo fruto que ela produz. Por quê? Porque ela vai produzir perseverança. E essa perseverança é a paciência, é a capacidade de resistirmos firmes, mesmo na pior crise. Para a gente fazer isso, a gente tem que passar por lutas. Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho para vocês, que serve como uma aplicação. Eu me lembro de problemas que eu enfrentava no passado, dificuldades que Deus permitia, provações que Deus permitia na minha vida no passado, que quando aquelas coisas chegavam diante de mim, eu ficava meio que desesperado, quase que arrancando os cabelos. Eu dizia: meu Deus, isso aqui está acontecendo comigo de novo. Eu ficava louco. E agora, como é que eu vou resolver esse problema? E eu ficava desesperado, eu buscava a Deus, mas eu ficava numa angústia, numa ansiedade muito grande, até que aquilo se resolvesse. Eu sofria muito, até que a bênção chegasse e abrisse assim aquela porta. Hoje em dia, anos depois, quando eu enfrento aquelas mesmas lutas do passado, quando elas chegam diante de mim, sabe qual é a minha atitude? Eu já conheço isso aqui, eu já passei por isso aqui, sei como é que o Senhor faz. Eu estou muito mais tranquilo, eu estou muito mais perseverante, eu estou muito mais paciente, mais tranquilo diante daquilo. Por quê? Porque eu já vivi no passado aquilo e vi como foi que Deus fez. Agora, quando aquele mesmo problema chega, eu estou mais preparado. É isso que Tiago está falando, que a provação, ela produz a perseverança. Não é lendo, é vivendo. Aquilo que eu falei de manhã. Se você nunca perdeu um filho, chega para alguém que perdeu um, você diz: olha, se conforme, a vida é mesmo assim. Você não tem muito respaldo para falar isso, porque você nunca viveu isso. Só sabe a dor de perder um filho quem já perdeu. Quem já perdeu pode chegar. Diz: olha, eu já passei pela mesma coisa que você passou. Na hora que você diz isso, a pessoa já abre os olhos. Esse cara aqui tem algo para dizer. Esse tem, que ele já viveu. Esse já passou por essa provação. E aí, o que aconteceu? Aí você começa a dar o testemunho, aquilo fortalece. Claro que todos nós podemos encorajar as pessoas em momento de dor. Mas o que o Tiago está dizendo é que primeiro vem a provação, depois vem o quê? A paciência e a perseverança. Eu sempre fui muito impaciente. Sempre gostei de resolver minhas coisas assim, vapt-vupt. Mas como na vida nem sempre isso é possível, as provações têm me ensinado a me controlar minhas emoções, a me manter sereno, tranquilo, até que Deus resolva. Mas é preciso passar pela dor. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui é que o sofrimento não antecede a paciência. Paciência é perseverante. Então quando a aprovação chegar, não se espante com ela. Talvez você vá sofrer, vai mesmo, mas agradeça a Deus pelo fruto que ela vai produzir. Bom, a segunda lição ainda desse versículo que eu aprendo é que a fidelidade a Deus poderá ser a causa do sofrimento. E Tiago estava mostrando isso para os seus leitores. Irmãos, fidelidade a Deus não é sinônimo de tranquilidade. Às vezes nós aprendemos errado. Às vezes nós aprendemos que se nós fizermos tudo certinho, participarmos dos cultos, entregarmos os dízimos e ofertas, orarmos 3 vezes por dia, sermos pessoas maravilhosas, pessoas boas, que amam o próximo, que faz jejum, nós achamos que se nós fizermos isso, a nossa vida será mais de rosas. Nós devemos fazer isso. Mas às vezes, por fazer tudo certo, é que o sofrimento vem.
Parece estranho o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia ensina. Vocês já ouviram isso? É o que a Bíblia ensina, e Tiago fala sobre isso aqui. Às vezes, porque nós fazemos a coisa certa para Deus, é que a dor chega, é que o sofrimento vem, né? O texto fala sobre isso, pastor? Claro. Olha só o versículo: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Agora, eles sofreram e foram pacientes? Sim. Por quê? O versículo diz: os quais falaram em nome do Senhor. Boa parte do sofrimento e da perseguição dos profetas é porque eles falavam no nome de Jeová, é porque eles eram fiéis a Deus. Olha o que Jeremias passou, porque falava fielmente o nome de Deus. Meu filho, às vezes o sofrimento vai ser exatamente porque você é fiel. E Tiago aqui não está se referindo ao sofrimento que nós adquirimos por causa dos nossos pecados. Às vezes nós sofremos porque nós não somos inteligentes naquilo que nós fazemos, porque nós pecamos e isso traz sofrimento, porque nós não temos sabedoria às vezes para agir e atraímos sofrimento para nós. Não é esse tipo de sofrimento que ele está falando aqui. Ele está falando de um sofrimento aqui que é por causa da fidelidade a Deus. Os profetas sofreram por quê? Porque falaram em nome do Senhor. Está aí, o texto está dizendo. E aí Paulo, ele junta a sua voz a Tiago em 2 Timóteo 3,12 e diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quer ser fiel a Cristo? Vai sofrer perseguição. Está aí no texto. Então, meu filho, é isso. Deixa eu dizer uma verdade para vocês. Às vezes nós sofremos porque pecamos, e às vezes porque somos fiéis a Cristo. Deixa eu dar um exemplo, 2 exemplos para vocês. Quando Jonas desobedeceu a Deus e foi tragado ali no mar, e ficou desesperado nas profundezas do inferno, e clamou a Deus e Deus o livrou, por que Jonas passou por aquele momento difícil? Porque ele desobedeceu a Deus. Agora vou para o Novo Testamento. Quando Jesus alimentou aquela multidão com os pães e peixes, e disse para os discípulos: olha, entrem no barco e vão para o meio do mar. Quem mandou foi Jesus. E eles obedeceram e foram. E lá passaram por uma grande tempestade. Sofreram, porque quando Jesus foi ao encontro deles, já era 3 horas da madrugada. Por que eles sofreram aquela tempestade no mar? Porque obedeceram a Cristo. Fizeram o que ele mandou. Ó, entre no barco, vai para o meio do mar. Eu estou mandando. E eles foram. Então, Jonas passou uma tempestade porque desobedeceu, mas os discípulos passaram uma tempestade porque obedeceram. Então, às vezes, o nosso sofrimento é exatamente porque nós somos fiéis a Deus. Às vezes é isso mesmo. Os profetas foram assim, porque falaram em nome do Senhor. Versículo 11, para concluir, terminar a minha fala. Ele continua no verso 11, o argumento do versículo anterior, a parte A do 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Né? Olha só, Tiago estava dizendo para os seus leitores e para nós hoje, que nós falamos que os profetas do Antigo Testamento foram grandes homens de Deus, e por isso foram bem-aventurados. E bem-aventurado aqui não é feliz no sentido que a gente entende aqui no Brasil, não, viu, irmão? Felicidade aqui para nós é um estado emocional. Isso que define a psicologia. A felicidade é uma emoção básica do ser humano. O ser humano tem 4 emoções básicas, de onde derivam outras. A felicidade é uma delas. Aí tem a ira, tem o medo. São emoções do ser humano. Ele não está falando aqui de bem-aventurado no sentido de feliz como estado emocional. A psicologia define. Não, não é isso que ele está falando. Bem-aventurado aqui são aquelas pessoas aprovadas e recompensadas por Deus. Você é bem-aventurado quando Deus aprova a tua conduta e te recompensa por aquilo. Isso é ser bem-aventurado na Bíblia. Esse é o sentido que ele está dizendo. Então, nós dizemos que os profetas do Antigo Testamento eram pessoas bem-aventuradas. Não é isso que ele está dizendo? Ele diz: ó, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. O que Tiago está dizendo é o seguinte: nós dizemos
que os profetas do Antigo Testamento foram grandes homens de Deus, homens bem-aventurados. Tiago se coloca no meio também. E nós não fazemos isso hoje. Nós dizemos, eita, grande homem de Deus foi Elias. Não é assim que a gente faz? É isso que o Tiago está dizendo, a gente faz isso. Eita, Eliseu foi uma bênção. Eu queria ser como Eliseu. Não é assim que a gente faz? Eita, Jeremias, apesar de toda dor, foi um grande homem. Foram homens bem-aventurados, homens aprovados por Deus, homens usados por Deus. Eu também quero ser usado como eles foram. Isaías, que maravilha! Foi usado tremendamente por Deus. Eu quero ser como Isaías. Já está dizendo isso. Eis que temos por felizes ou bem-aventurados, em uma outra tradução, os que perseveraram firmes. Quem são esses que perseveraram firmes no contexto? Os profetas. Ele ainda está falando dos profetas do versículo anterior. É só se você seguir o texto. Os profetas. Bem-aventurados porque eles perseveraram. Foram grandes homens de Deus. Que maravilha. Agora ouça só isso aqui que eu escrevi. Ouça aqui. Nós desejamos a grandeza espiritual e política de Daniel, mas não queremos a cova do leão. Nós desejamos orar poderosamente como Elias fez contra os profetas de Baal. 42 palavras em hebraico. Uma oração curtinha. E desceu fogo do céu. Mas nós não queremos a perseguição de uma Jezabel. Nós sonhamos em ter a ousadia e a coragem de Jeremias, mas não queremos a sua cisterna, nem as suas lamentações. Não queremos as lamentações de Jeremias. Geralmente falamos como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É assim que a gente fala antes de ir para o seminário. Mas nós ficamos tristes quando a nossa mensagem é rejeitada, como a de Isaías foi. Nós precisamos entender que para sermos perseverantes, e como aqueles grandes homens, não basta desejar só a glória que eles tiveram, nós precisamos também ter os sofrimentos que eles passaram. Se eu perguntar aqui quantos querem ser agora com Isaías, talvez ninguém levante a mão. Né? É porque o pessoal só pinta o lado cor-de-rosa. Nós queremos as glórias dos homens de Deus, mas não queremos os seus sofrimentos. Queremos as alegrias, mas não queremos suas lágrimas. Queremos a grandeza daqueles homens, mas não queremos o sofrimento que eles passaram. Alguns até quase depressivos. Queremos o poder de Deus na vida deles, mas não queremos orar como eles oraram. Queremos a glória que Deus derramou sobre aqueles homens, mas não queremos o vale que eles passaram. Aqui é que está o segredo, irmãos. É isso que Tiago está mostrando. Tiago está mostrando que nós temos por felizes que perseveraram firmes e de fato foram bem-aventurados. Todavia, no verso anterior, ele fala que todos sofreram e foram pacientes. Deixa o texto no contexto. Não pegue só a parte boa do texto, não. Fique com tudo. Nós consideramos eles bem-aventurados, mas o versículo anterior diz que eles sofreram e foram pacientes. Então você quer ser bem-aventurado como os homens do Antigo Testamento? No meio das lutas e provações e injustiças que você faz hoje, que você passa hoje, seja também como eles foram, pacientes, confiantes, perseverantes, e você também será como aqueles homens foram, porque Deus usa quem Ele quer. Muito bem, vamos prosseguir. Na continuação aqui desse versículo, Tiago usa agora Jó como exemplo dos que sofreram e foram recompensados por Deus. No primeiro momento ele fala de forma genérica, ele fala dos profetas, não cita nenhum nome. Agora ele vai citar o nome de Jó como exemplo de alguém. Ele falou dos profetas, agora ele vai para Jó, que é uma outra figura. Ele vai falar de Jó como exemplo de alguém que sofreu e foi recompensado por Deus. Ele diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Não é isso? Está aí no texto, não é isso? E vistes que fim o Senhor lhe deu. Vamos lembrar um pouquinho de Jó, porque falar só assim é muito pouco. Precisa lembrar um pouco. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 ao todo. Ele tinha muitos servos, tinha muitos animais. Ele era o homem mais rico do Oriente da sua época. Jó, um homem íntegro e reto, que se desviava.
Deus permitiu uma provação severa para aquele homem. Ele perdeu os seus servos, ele perdeu os seus bens, ele teve que sepultar 7 filhos, 10 filhos, entre homens e mulheres. Seria um velório, com um caixão, já é muito penoso. Mas se chegar numa casa e ter 10, não sei nem como é que é uma cena dessa. Teve que sepultar 10 filhos, perdeu os bens, perdeu os animais, perdeu os servos que trabalhavam para ele, perdeu os filhos, não um, perdeu 10. A mulher chegou perto dele e disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Numa hora dessa, o que se espera é que a mulher seja apoio. Ela disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E para completar, vieram 3 amigos, encheu o saco dele. E ainda não falaram o que era correto diante de Deus, porque o próprio livro fala sobre isso. Como se não bastasse, Deus permitiu uma doença, da planta do pé à cabeça, um tipo de lepra. Ele ficava se coçando com o carro. Esse é o sofrimento de Jó. E depois de todas as mazelas que aconteceram assim, simultaneamente, uma atrás da outra com ele, sabe o que ele fez? Ele rasgou a veste, se prostrou no chão e disse: foi nu que eu cheguei nesse mundo, e é sem nada que eu vou voltar para Deus, porque Deus dá e Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele adorou, ele fez igual a mulher cananeia, se ajoelhou e adorou. Sabe qual foi a grande vantagem de Jó? Apesar de ele ter murmurado, de ter se queixado, reclamado até de Deus, amaldiçoado no dia dele nascer, a grande vantagem de Jó é porque ele não blasfemou contra Deus. A vantagem de Jó é que ele manteve a sua fé firme, ele foi paciente, perseverante, manteve firme sua fé em Deus, até o momento que Deus mudou a sua sorte. Essa é a grande vantagem, o grande destaque na vida de Jó. E é isso que Tiago espera algumas suas leituras aqui espera de nós. E mesmo na pior crise, no pior sofrimento, nós possamos ser perseverantes, pacientes, manter a fé firme em Deus, como Jó fez. É o último exemplo que ele coloca aqui para nos incentivar a uma vida de paciência e perseverança nesse mundo de dor, sofrimento e injustiça. É assim que nós devemos viver como cristãos, pacientes e perseverantes e com fé no Senhor Jesus. E aí, o texto mostra que a recompensa de Jó se encontra no fim que o Senhor lhe deu. A recompensa dele está aí, ó. Olha o texto. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Isso aqui é a recompensa que Deus deu para ele pela fidelidade dele. O fim que o Senhor lhe deu, que ele está se referindo, está lá em Jó 42, versículo 12. Quando mostra que Deus deu para Jó em dobro o que antes ele tinha. Porque ele teve em dobro os seus bens. Os seus amigos vieram e consolaram ele. E ele teve mais 10 filhos. E não havia filhos formosos em todo o Oriente como os filhos de Jó. E a Bíblia diz que ele morreu velho e farto de dias. Olha como Deus recompensa aqueles que perseveram com paciência no meio da dor. Pastor, por que é tão difícil pensar isso, se Deus deu tudo em dobro para ele? Eu digo para você aqui, meu filho, você perder um carro e receber 2 é fácil. Você perder uma casa e receber 2 é fácil. Dá para viver velho e morrer satisfeito. Agora, você perder 10 filhos, não tem como superar o humanamente falando. Você diz: pastor, mas Deus deu mais 10 filhos para ele. Um filho não substitui o outro. Bota isso na sua cabeça. Quem tem filho sabe. Se você tiver 10 filhos e morrer um, nenhum dos 9 que ficou substitui aquele que morreu. Nenhum. Ele teve 10 filhos, mas teve que carregar o peso de ter se apontado no Neves e saber que eles não mais voltariam. Aí é que está a minha pergunta: como é que um homem desse morreu satisfeito, feliz da vida? Eu não sei dizer o que foi que Deus fez. Eu só posso dizer uma coisa para vocês: ele morreu satisfeito, feliz, velho e farto de dias. Apesar de toda a tragédia que ele passou, ele viveu e morreu bem, porque Deus milagrosamente o abençoou. Deus é poderoso para nos recompensar.
e nos fazer superar qualquer tragédia. É poderoso para consolar qualquer coração e para te dar uma boa vida, mesmo que você já tenha sofrido as piores mazelas. Creia em Deus, para Deus nada é impossível. E aí é que está, o fim do Senhor lhe deu. Jó é um exemplo para nós. Deus abençoou Jó, ele deu um fim maravilhoso. E ele tem um fim maravilhoso para cada um de nós. Eu não tenho dúvida disso. E para concluir, o versículo de Tiago agora apresenta a razão de Deus agir daquela maneira com Jó. Por que Deus agiu daquela maneira com Jó? Ele diz aí, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Me emociono quando eu falo desse atributo. Essa é uma das partes que mais me tocam. Deus que eu sirvo é misericordioso, é cheio de compaixão. Irmãos, os atributos de misericórdia e compaixão mencionados nesse texto significa que o Senhor se importa com o seu povo sofredor, que Ele sente a nossa dor, Ele tem compaixão, Ele sente a nossa dor. No meio das lutas e das adversidades que você possa estar enfrentando agora, talvez injustiças, como esses homens estavam passando, desenvolva a paciência, a perseverança, mantenha sua fé firme em Deus e aguarde a bênção do Senhor, ou mesmo o retorno de Cristo, quando tudo será justo pela obra do nosso Senhor. Mas nunca esqueça de uma coisa: cada momento que você vive, Deus está olhando, está vendo, Ele te conhece muito bem. E Deus não está indiferente para com você que está sofrendo, e nem para comigo. Sabe por quê? Porque Deus sente a nossa dor. Ele chora quando nós choramos. Ele passa pelo vale conosco. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele nos ama de verdade. Ele nos entende. O nosso Deus é cheio de misericórdia e de compaixão. Isso deve fortalecer a nossa fé. Eu tenho certeza que, como Jó recebeu uma grande bênção ainda em vida, nós cristãos que sofremos hoje poderemos também receber grandes bênçãos, e de fato recebemos ainda nessa fé. Mas nunca percamos de vista que a maior recompensa, a maior bênção para o crente sofredor se dará quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E o texto fala sobre isso. Concluindo, na trajetória dolorosa da nossa existência, devemos imitar a paciência e a perseverança dos grandes homens de Deus. Louvado seja Deus, seja o nome de Cristo e o nome do Espírito Santo, hoje e no dia da eternidade. Amém.